Aqui está o teu servo ungido, pastor Carlitos, e o Senhor pode usá-lo. E ele próprio desapareça, mas que o Senhor apareça e possa trazer o recado do céu que todos nós precisamos. Dê toda a liberdade no Espírito para que ele fale tudo que o Senhor quer que seja falado. Use-o poderosamente, Pai. Dê-nos ouvidos de ouvir, coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Leopoldo. Muito obrigado, doutor Elias. Graça e paz, irmãos e irmãs, queridos colegas que já conheço há algum tempo e os que estou conhecendo agora. Se você puder pegar aí um papel e uma caneta, o pessoal do hotel disponibilizou um bloquinho para você anotar com você. Doutor Elias me deu 55 minutos, então nós temos até as 9h até as 12h30. É isso? Então, gostaria de orar mais uma vez com você e lembrar, hoje à noite nós vamos orar pelas nações, mas hoje à noite nós vamos orar pelas nações onde estamos envolvidos, aqui na Europa. Agora, hoje eu recebi um e-mail de portas abertas, que eu recebi, orei e fiquei bastante tocado. Se você puder entrar no site Portas Abertas e assistir um vídeo, fala sobre a igreja na Síria e a situação que está acontecendo lá. Todos os cristãos estão sendo expulsos do país, estão tendo que sair. Muitos mortos, muitos perseguidos. 2 milhões de pessoas já saíram da Síria, ou foram para a Jordânia, ou foram para o Líbano. Mas você sabe que ser minoria cristã num país de maioria muçulmana já é difícil, ainda mais num contexto de guerra civil. Então, eu gostaria que agora nós orássemos pela Síria. Vamos ficar de pé. Esse país que desde os tempos bíblicos tem sofrido revés por ter um governante longe do Senhor. Foi assim no Velho Testamento, foi assim no Novo Testamento e até hoje, tanto tempo depois. Então, um minutinho, faça a sua oração, levante o seu clamor aí ao Senhor em prol da igreja perseguida na Síria e das crianças, dos idosos. Ó Deus, Senhor, Senhor nosso Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Clamamos a Ti, ó Deus, nesse instante tão importante, porque há, ó Deus, um mover aqui em nosso meio. E no mundo espiritual, ó Deus, o Senhor se agrada quando pessoas de países diferentes se unem para a intercessão, quando igrejas diferentes, de várias denominações, de vários lugares se unem, ó Deus, para celebrar sua fé, para receber uma palavra de encorajamento e para interceder. Deus, recolha estas orações que estamos fazendo agora em prol da Síria. Deus, em nome de Jesus, sei com aquele país que está em guerra civil já há quase 2 anos, tenha misericórdia daquele povo, Senhor. Ó Deus, abençoe os governantes daquela nação. Haja, ó Deus, arrependimento e mudança de vida. Caia por terra, ó Deus, a cegueira do Islã naquela nação, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as crianças, as grávidas, abençoe os idosos, tenha misericórdia, estenda a tua mão, Senhor. Deus, abençoe os refugiados que estão na Turquia, na Jordânia e também no Líbano. Tenha misericórdia, envie, ó Deus, missionários, recursos, pessoas, que através desta tragédia, Senhor, o Evangelho chegue até também esses refugiados, Senhor. Use as organizações, use Portas Abertas e tantas outras, para que o Teu Evangelho chegue através do pão e da salvação. Pedimos, ó Deus, pela igreja de minoria ali, ó Deus, a igreja refugiada, a igreja que está perseguida na Síria. Tem misericórdia, levante intercessores e unidos aqui, ó Deus, aplicando na Tua palavra que o que está ligado na terra está ligado no céu. Abençoe os pastores, abençoe os líderes, abençoe a igreja, socorra a Tua igreja na Síria, Pai. Em nome de Jesus nós oramos com fé e cremos que o Senhor fará para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pode se sentar. O Azaf está ali de joelhos porque ele ama muito a igreja perseguida e tem estado
com a igreja perseguida, principalmente entre os árabes, na Jordânia, na Turquia, tem estado com a igreja palestina, com a igreja no Líbano, que você continue sendo esse embaixador dos brasileiros entre os povos árabes que precisam tanto de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Abra sua Bíblia, eu não vou ler o texto todo agora. Nós vamos dividir esse texto que fala sobre um personagem. Nós vamos aprender, como sempre aprendemos quando abrimos a Bíblia, com os seus personagens, com os seus erros e com os seus acertos. 2 Crônicas, capítulo 20, fala de um episódio com o rei Josafá. E neste episódio vamos aplicar a esta história a nossa vida e o nosso ministério. Aqui nós temos 150 participantes que atuam aqui em Portugal e 150 que atuam em diversos países aqui da Europa. Os princípios de vida aqui se aplicam a todos nós, todos nós. Nós sempre que pegamos o Novo Testamento, nós precisamos transpor isso para a nossa realidade. Só que o Novo Testamento fica um pouco mais fácil porque nós estamos falando da Era da Graça. Mas também precisamos pegar o Velho Testamento, que não é simplesmente um livro de histórias, mas cremos que a palavra completa de Deus é revelada do Gênesis ao Apocalipse, amém? E que temos 66 livros inspirados por Deus em uma unicidade fantástica. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens num período de mais de 2000 anos de história, um contexto fantástico, onde nós temos a grande pergunta do Velho Testamento, está no Gênesis: onde está o Cordeiro? Aí vem João e apresenta: eis o Cordeiro, no meio da Bíblia, digamos assim, e no final, lá na Revelação, temos o que? Digno é o Cordeiro. Então a Bíblia tem começo, meio e fim. No começo, no Gênesis, onde está o Cordeiro? Vem João Batista e diz: eis o Cordeiro. E João fecha a Revelação dizendo: digno é o Cordeiro. Então, como cristãos, sabemos que Deus fala através de toda a sua palavra. Mas no Velho Testamento, claro que precisamos fazer uma aplicação aplicando como palavra rema de Deus, porque o princípio histórico nunca mais vai se repetir. Nunca houve outro Josafá, nunca houve outra batalha como essa que vamos citar aqui, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. E nesta segunda conferência Encorajamento aqui na Europa, Deus tem uma palavra para nos sair daqui encorajados à luz do que aconteceu com Josafá. São 10 princípios, 9 acertos e um erro. 9 acertos e um erro. Mas nós precisamos aprender sempre com os acertos, mas também com os erros. Porque ao aprender com os acertos, vamos acertar juntos. E ao aprender com os erros, não vamos cometer esses mesmos erros. Quando a Bíblia desnuda os seus heróis e coloca também os seus pecados e os seus erros, certamente que Deus está esperando que não venhamos a cometer aqui no século 21 os mesmos erros que foram cometidos pelos homens e mulheres de Deus no período do Velho e do Novo Testamento. Então, vamos pensar como lutar nossas batalhas e terminar bem. Podemos, então, pensar sobre isso nesta manhã. É uma pergunta. Vamos fazer essa pergunta juntos? Como lutar nossas batalhas e terminar bem? Como lutar nossas batalhas e terminar bem? Querido, em nome do Senhor Jesus, eu espero que esta conferência ajude você a sair daqui motivado, encorajado, para que você continue fazendo o que você está fazendo de assertividade e desenvolva muito bem e conclua muito bem a obra que Deus colocou em suas mãos. Ninguém aqui está fazendo menos ou mais. Todos aqui estamos fazendo obras diferentes e específicas. Às vezes, ficamos aqui na Europa e talvez você pode ficar pensando assim: ah, mas em tal lugar pode ser melhor. Gente, todo lugar, qualquer lugar do mundo tem as suas coisas mais fáceis e as mais difíceis, as melhores e as piores. É só você pensar assim, ó: a Europa é tão boa, o Brasil é tão bom, o Brasil é tão bom e a Europa é tão bom. Sabe por quê? O
Brasil é tão bom e é tão ruim. A Europa é tão boa e tão ruim. Depende da perspectiva que você vai olhar. Mas a grande questão não é se lá é melhor ou pior. A questão é que Deus te colocou para este tempo, neste lugar onde você está, neste país, nessa cidade, nesta igreja, para te fazer diferente de qualquer outro, porque você vai fazer um trabalho diferente de qualquer outro. Não tem uma única igreja igual. Ela pode estar na mesma cidade, no mesmo país. Então não tem avaliação de melhor ou pior. E sim a perspectiva como que você vai desenvolver aquilo que Deus mandou para que você desenvolva. Como lutar nossas batalhas e terminar bem? Na perspectiva de que ministério também é uma luta, porque ministério não é parque de diversões, igreja não é um piquenique, é um lugar maravilhoso, mas tem as suas adversidades. Então, vamos aplicar aqui, dentro do contexto de uma batalha que Josafá travou, na batalha e na luta do ministério que travamos, tá? Em 2 Crônicas 20, 17, pensando esse texto aí, vamos ler juntos o verso 17, mas mantenha sua Bíblia aberta em 2 Crônicas capítulo 20, todos juntos. Vocês não precisarão lutar nesta batalha, todos juntos. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Amém? O contexto, vamos voltar um pouquinho. Quando o povo saiu do Egito, o povo fez uma peregrinação. Tem aí talvez um mapa, vai lá, um mapa. Esse mapa aí mostra que o povo saiu lá do Egito, lá de Ramsés, e poderia ir direto, mas peregrinou. Desceu, passou, né, aqui para o sul, costeando ali todo o Mar Vermelho, foi ao Monte Sinai, depois subiu, fez lá um círculo, voltou de novo a Eliade e subiu, vagou por Edom, passou até Moabe, até chegar ao Rio Jordão e atravessar. No mapa seguinte dá para ver um pouquinho todas essas cidades, né? Passou em Sucote, passou em Pierote, em Mara, em Elim, em Refidim, passou no Monte Sinai, foi subindo. Na época Eliade chamava Ezion-Geber. É interessante, foi até Berseba. Quer dizer, na ignorância e na dureza do coração, o povo entrou na terra prometida. Estava muito perto, estava muito perto. De Berseba a Jerusalém são 110 quilômetros. 110 quilômetros, estava pertinho. Mas a dureza do coração em não ouvir os apontamentos de Deus fez o povo vagar 40 anos por um deserto que poderia fazer em questão de meses. Mas Deus está conosco, inclusive no deserto, porque quando atravessamos o deserto com Deus, sempre é pedagógico e terapêutico, a gente sempre cresce. É melhor deserto com o Senhor do que palácio sem o Senhor, não é verdade? E o povo fez a sua jornada. Pode passar aí, esse contexto mostra esse lado de cá, que o povo então atravessou, saíram aqui e entraram no reino de Edom. O Senhor falou, não mexa nesse povo, e eles atravessaram, não tocaram neles, preservaram os inimigos porque Deus mandou. Eles passaram pelo reino de Edom, atual Jordânia, e não mexeu com o povo, passou em Moabe, até que entrou na terra prometida. O contexto do fato histórico está aí no texto que você tem nas suas mãos, em 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 5. Veja aí o contexto histórico desta história. Depois disso, os moabitas e amonitas, com alguns meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, e outro do outro lado do Mar Morto. Já está em Zazon Tamar, isto é, em Gede. Em Gede você lembra desse de Oásis, não é? Lá, quem perseguiu Davi? Saul. Está aí em Gede. E ao amado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá.
Reuniu-se, verso 4, pois o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Verso 5, Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Bom, então do verso 1 a 5 nós temos o contexto histórico. Josafá, rei de Judá, capital Jerusalém, nesse tempo o reino de Israel dividido, em cima Israel, capital Samaria, e o Senhor então está ali permitindo que o povo de Israel esteja, o povo de Judá esteja atravessando uma adversidade. Aí vem a oração que está narrada, eu não vou ler, mas uma oração muito bonita, que você pode ler no texto que você está com a sua Bíblia aberta, do verso 6 ao verso 12. Note bem que coisa bacana. Na hora da adversidade, Josafá não vai para outro lugar, senão para o Senhor. E diz o verso 12 que ele assim orou e fez a oração. E nesta oração ele se lembra do que Deus pediu: poupou o povo de Edom. O Senhor nos fez poupar. Os nossos antepassados, ao saírem do Egito e fazerem toda a caminhada, poupou este povo. Agora é justamente este povo que está vindo nos atacar. E a informação, gente, de que o povo, de que os soldados de Edom estavam em En-Gedi, quer dizer o seguinte: eles já chegaram. Porque se eles conseguiram atravessar o deserto de Edom, deserto da Jordânia, atravessaram o Mar Morto e conseguiram reabastecer em En-Gedi, que até hoje, se você for lá, ali perto do Mar Morto, perto de Massada, e ver aquela água cristalina saindo daquela pedra calcária fantástica, aquele oásis belíssimo, você entendeu tudo que está escrito aqui. Porque ele diz: eles chegaram a En-Gedi. Isto é, eles renovaram as forças, eles dormiram, eles beberam água. Então Josafá se prepara, porque eles estão subindo e eles vão chegar em Jerusalém. Isto é, o ataque é iminente. O que fazer? Então vamos lá, 10 princípios, sendo 9 positivos, para que você lute e termine bem a vitória com o teu Deus no seu ministério, meus irmãos. Primeiro, que suas celebrações possam atrair o Espírito do Senhor. E aí, gente, isso aqui não tem fórmula, não tem regra, não tem que ser feito assim, não tem que ser feito assado. Os elementos você já tem, é o Senhor. Que o seu culto pessoal e o seu culto coletivo possa atrair a presença do Senhor. Josafá estava numa eminente situação de domínio de um rei pagão. E veja o verso 13, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Banaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Veja bem, gente, que coisa bacana. Naquele instante de adversidade, a primeira atitude do rei foi convocar todo mundo para uma grande celebração. E aí veio o pai, o filho, o neto e o bisneto, todo mundo junto. Na hora da adversidade, nós precisamos mais do que nunca, não é se separar, é chamar uma convocação. Celebrações que possam atrair o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus veio sobre... Gente, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Temos Jesus, temos o Espírito. Amém? Mas isso não impede de o Espírito Santo vir e fazer um mover entre nós. Porque o Espírito Santo não está só dentro de nós. Ele também está em nosso meio. Porque Deus não está restrito a uma pessoa. O Espírito Santo de Deus está dentro de cada crente. Mas o Espírito Santo de Deus quer também estar entre nós
para que haja um mover no louvor, na pregação, no ministério, no agir. Só assim venceremos. Que os melhores anos da sua igreja, do seu ministério, ainda estejam vivos. Mas peça que o Espírito Santo esteja como naquele encontro, naquela congregação, naquela santa convocação, se manifestando no meio. Nós precisamos pedir: Espírito Santo, o Senhor está aqui na minha vida, e nós vamos nos reunir em culto. Que haja essa expectativa, porque nós temos que enfrentar lutas, adversidades, precisamos guerrear. Nosso inimigo agora não é pessoas, não são pessoas. Nossos inimigos não são os que pensam diferente do que nós. Nosso inimigo é um só. Então o nosso ajuntamento tem que ser cheio da presença de Deus para vencermos esses inimigos. Gente, é muito perceptível quando nós estamos num ambiente, e aquele ambiente é visitado de uma maneira sobrenatural e espiritual pelo Espírito Santo. Não é verdade? Ou quando é só uma reunião. Só uma reunião de boas ideias, de boas intenções. Não basta... Às vezes a gente fica pensando assim, um casamento pode ter infidelidade? Não. Não. Mas quem aqui quer ser casado com uma pessoa que só seja fiel? A única coisa que você quer é que o seu cônjuge seja fiel. Não, você quer que o seu cônjuge seja amoroso, seja educado, seja amigo, seja parceiro, não é verdade? Então nós não queremos só ser salvos, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E queremos que as nossas celebrações, os nossos ajuntamentos reflitam isso. Por isso que a igreja deve ser parecida mais com um festival do que um funeral. Os nossos cânticos, nossas pregações, nossos momentos de célula juntos devem ter este momento de festividade e que seja realmente um toque de guerra para o inimigo. Então, que suas celebrações possam atrair o Espírito Santo do Senhor. Ele está em nós, mas Ele quer estar entre nós também. Então, que como Josafá fez aquela convocação e o Senhor, com o seu Espírito, se manifestou ali presente. Eu gosto muito dessa declaração. Por vezes, gente, a gente precisa ter celebrações com toda a família, até com crianças de colo. E aquela reunião é muito especial dentro do contexto da família da fé. Segundo, nunca se deixe vencer pelo medo e pelo desânimo. Verso 15, ele diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá assim lhes diz: assim diz o Senhor, não tenham medo e nem fiquem o quê? Desanimados por causa desse exército enorme. Vamos declarar isso juntos, gente? Isso aqui é lindo demais. Todos juntos, a última parte, do verso 15. Pois a batalha não é de vocês, mas é do Senhor. O ministério que nós estamos fazendo, nós somos só cooperadores de Deus, mas Ele é do Senhor, a igreja é do Senhor, o ministério é do Senhor, a batalha é do Senhor. Então, meus irmãos que estão aqui dando a sua vida pela salvação da Europa, você que está atravessando uma adversidade, não fique para baixo, não fique pessimista e negativo, porque qualquer coisa que já bateu em você, primeiro bateu no Senhor. Não fique com os elogios, e aí você também não vai precisar ficar com as críticas. Né? Se você receber todo o elogio, toda a glória do que der certo, vai ter que ficar também com toda a crítica e toda a adversidade. Mas se tudo você passar para o Senhor, então Ele também vai tomar as adversidades do seu ministério. Eu não sei onde Deus vai te levar, mas não importa onde Ele vai te levar, que o seu coração não mude, que o seu coração seja sempre o mesmo. Queridos, o medo, ele não é um sentimento. Paulo disse a Timóteo, o medo é um espírito, e se é um espírito, ele tem que ser repreendido e expulso. Se espíritos fossem bons, Jesus convidaria. A gente vê no Brasil uma cultura tão forte, não é? Através, infelizmente, da crescente fé espírita que tem no Brasil, e as pessoas falam em espírito como se fossem anjos, né? Espíritos são os nomes politicamente corretos para demônios. Só que você nunca viu Jesus convidando um espírito para estar presente.
Ele sempre expulsou espíritos. E às vezes nós só pensamos em espíritos, naqueles espíritos Exu Caveira, Pombagira, Tranca-Rua. Não, mas foi denunciado por Paulo a Timóteo que ele não deveria ser detido pelo espírito do medo. Então não tenha medo. Se o Senhor te salvou, você está salvo. Se o Senhor te chamou, você está chamado. Se Ele te enviou para cá, Ele te enviou e não foi embora no próximo avião. Ele está com você e Ele vai capacitá-lo, Ele vai fortalecê-lo, Ele vai dar as técnicas, as estratégias. Querida, minha esposa está ali, a Leila, e também a Liliane, nossa cunhada, sempre nos acompanhou ao longo desse tempo. Eu fui pastor em Nova Iguaçu, pastorei 2 anos no Posto 13. Depois Deus nos levou para Ijuí, no Rio Grande do Sul. Em Nova Iguaçu eu pastoreava uma igreja de 100 pessoas. Depois eu fui pastorear com Leila no Rio Grande do Sul, uma igreja de 200 pessoas. E cheguei a São José dos Campos, tinha 580 pessoas. Queridos, eu quero dizer para você da pureza da minha alma. Eu nunca fui para a igreja com um coração diferente, independente do número de membros da igreja. E nunca passei uma noite pedindo a Deus para ter uma igreja grande. E quando eu prego, seja num grande ajuntamento ou num pequeno, numa reunião de célula ou no domingo à noite, eu prego com a mesma convicção e paixão. Porque isso não pode mudar. Nós somos, em essência, pregadores de um só na plateia, que é o Senhor, Ele que está nos vendo. Amém ou não? Amém. Então, querido, não tenha medo. Se você hoje está com desafio, ele é proporcional sempre. Desafios no ministério são proporcionais. Sempre. O seu desafio é proporcionalmente igual ao desafio do seu irmão. Por isso o Senhor é o mesmo, por isso o Espírito Santo é o mesmo, por isso a graça é a mesma. Mas lembre-se também que o diabo é o mesmo. Ele não é mais forte porque ele está na sua cidade. E as estratégias de vencê-lo são as mesmas dadas nas Escrituras. Então é interessante a associação das duas palavras. Se você quer começar bem, terminar bem, a jornada que o Senhor te deu, o ministério que Deus te deu, como Ele me deu e Leila lá em São José, Ele também está te dando a você e ao seu cônjuge. Não tenha medo e nem se desanime, porque uma coisa que o medo faz é gerar desânimo na gente. A gente começa a dizer, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, não dá. Quem disse isso? Foi Satanás. Se você vem debaixo de uma chamada, debaixo de uma comissão, pastorear uma igreja, abrir um novo campo, o Senhor já disse que deu. Você está na abundância do grande doador. Ele já deu. Claro, vai vir aquele que é o pai da mentira dizer que não vai dar. Mas entre ficar com o grande doador que já deu e disse que você é mais que vencedor, do que aquele que não se firma na verdade e diz que você já perdeu, em quem você vai acreditar? Quem que vai fazer a sua cabeça? Quem que vai também prestar conta? Você vai um dia prestar conta do teu ministério. Você tem que escolher quem que você vai ouvir. Senhor, é uma fé declarada, é uma fé velada, é declarar: esta igreja crê, esta igreja professa, esta igreja, esse povo tem fé. Isso que o rei pediu ao povo, que fizesse uma declaração da sua fé. Isso coloca o inimigo para correr. Esse povo crê mesmo, esse povo não está brincando. Eles não pregam sobre fé, eles aplicam fé, eles exercitam fé. Fé no Senhor. Sexto, confie em sua liderança espiritual. Olha que coisa interessante. Josafá, ele não falou assim, ó, tenham fé no Senhor e fé em mim. Ele representava o governo, mas ele faz uma referência aos profetas do Senhor, aos líderes espirituais da nação. Hoje, os pastores não estão podendo mais falar sobre isso por dois motivos. Um, porque a tradição não permitia. E segundo, porque o nível dos pastores está tão baixo. Em muitos lugares, pastor e puleiro de pato está no mesmo nível. Só que isso está fazendo com que a gente mesmo não se valorize. Querido, não é ser melhor do que ninguém, não. Mas é saber que Deus te deu uma função que é espiritual.
Me explica, me faz uma exegese do que está escrito, que os presbíteros da igreja devem ser honrados com dupla honra. O que é dupla honra, gente? É uma, duas vezes. Quer dizer, que o povo da igreja tem que ser honrado, mas que quem está liderando precisa ser honrado duas vezes. Isso não quer dizer que é melhor do que qualquer outro, mas é que nós devemos apreciar, abençoar, cuidar. Você acha que é bonito numa igreja você vê a família pastoral, digamos assim, não é o caso aqui da liderança, passando necessidades? Não é bonito isso. Então nós devemos trabalhar para que isso não aconteça. Porque se está acontecendo assim na mesa do pastor, imagina na mesa da membresia. Só que qual tem que ser resolvido primeiro? Claro. Por quê? Porque a unção, a bênção, o cuidado daqui vai chegar a todos. Agora, se você desenvolver uma mentalidade que não está nem aí para o que acontece na família pastoral da igreja, você está dizendo que é isso que vai acontecer com todas as famílias da igreja. Precisamos resolver primeiro um problema, e aí depois vamos trabalhando os outros. Confie na sua liderança espiritual. Então não se fala mais sobre isso. Verso 20: tenham fé nos profetas do Senhor, diz a NVI, e terão vitórias. Não quer dizer que é melhor do que o outro, quer dizer que nós temos que confiar na liderança. Se um membro está numa igreja e ele não confia no pastor da igreja, é melhor ele ir para outra. Porque você pensa, você está num lugar desconfiando. Eu estou nessa conferência porque eu estou confiando no Elias. Ué, quando você recebe um convite para ir pregar num lugar, você está dizendo que você confia naquele que está te convidando, correto? Se você desconfia da sua missão, que está aqui, está na hora de você sair dela. Porque você só pode trabalhar com alguém se você confia. Isso é com um parceiro, isso é com uma agência missionária, isso é com uma liderança espiritual. Porque senão começa a murmuração, começa a competição. Então Josafá diz: se nós confiarmos no Senhor, Ele que nos salva, nós vamos ter o livramento. Há uma outra tradução que diz: e se confiarmos no profeta do Senhor, teremos a prosperidade. Quer dizer, as necessidades supridas, teremos os recursos. Isso não quer dizer que é melhor do que ninguém. Gente, se nós tivermos problema com a hierarquia, nós temos problema na eternidade. Porque no mundo espiritual, no céu vai ter hierarquia. Anjo, arcanjo, serafim, crente com galardão, crente sem galardão. É ou não é? No inferno também tem principado, potestade, pneumático, Beelzebul, não é? E às vezes nas igrejas o pessoal tem problemas. É uma questão, gente, de luta espiritual. A igreja luta contra o mal. E por isso também a ilustração do princípio bélico é importante. Não para sermos melhores do que os outros, mas cada um dentro da sua posição lutar a batalha e vencer contra o inimigo. Crente que tem dificuldade com a hierarquia da igreja está com problema por toda a eternidade. Se ele for para o céu, se ele for para o inferno. Não é verdade? Então é melhor treinar aqui, porque a vida na terra é a preparação para a eternidade. Mas aqui o caso, todo mundo vai para o céu. Então Paulo, quando disse isso, gente, nós não estamos falando, ele esquece. Ah, pastor, esse negócio de Josafá é Velho Testamento. Então tá, esquece o que eu estou falando e pega a carta pastoral de 1 Timóteo e diz, Paulo lá: o Senhor, presbítero que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 5 minutinhos aqui, vamos lá. É difícil. 7. Coloque o louvor sempre à frente da estratégia de batalha. O que eu estou dizendo aqui? Verso 21 e 22. Que antes de vir o técnico, tem que vir o espiritual. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao exército do Senhor louvando. Já pensou? Antes da batalha, oh aleluia, né? E é isso aí que começou a acontecer.
no momento em que nós, pastores e líderes, entendemos que antes da estratégia vem a espiritualidade, a fé, as coisas vão mudar. 9. Após a vitória, celebre com ações de graças e permaneça firme. Sempre depois de uma batalha, não parta para outra. Sempre virão. Ministérios é assim: é uma luta, é outra luta, é uma luta, outra luta. Mas antes de empreender outra, é por causa do tempo, eu já suprimi. É por causa do tempo. Senão Elias me pega aqui. Você só quer ver? Então tá, deixa aí, vai. Creia que você vencerá e receberá sua bênção. Por quê? Tem uma coisa que na guerra chama-se despojos. Eles foram, Deus deu a vitória e eles ficaram com o quê? Com os despojos. Eles lutaram? Não. Mas eles ficaram com a bênção. Agora você entendeu por que Deus mandou eles lutarem as batalhas? Eles precisavam daqueles equipamentos porque haveriam outras lutas. Se eles ficassem em casa, dentro da cidade de Jerusalém, e não descessem lá para o deserto de Tecoa, quando o Senhor venceu os edomitas, quem queria ficar com os despojos? Qualquer um que aparecesse por ali. Mas eles creram, não lutaram a batalha, mas obedeceram e foram e ficaram firmes. Quando você está no lugar certo, na hora certa que Deus mandou, você volta com a bênção. E aí eles pegaram todos os despojos e voltaram. Esse é o verso 8. Esse é o ponto 8. Mas vamos ao ponto 9. Após a vitória, celebre com ações de graça e permaneça fiel. Versos 26 e 32. Eles agradeceram a Deus. E eu sei que todo mundo aqui, gente, tem luta, mas todo mundo aqui tem motivos de gratidão a Deus. É um filho, é uma esposa, é um batismo, é um ministério, é uma estratégia, é algo que Deus fez, é algo que foi gerado em oração e que deu certo. Verso 26 e 32. No quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca e louvaram ao Senhor. Então volte para casa e também celebre. Tudo isso aqui foi ponto positivo. Agora tem uma última coisa, que eu termino aqui, é o ponto 10. É o negativo. Do verso 33 a 37, vem aqui o erro que não foi ocultado pela Bíblia de Josafá. Termine bem sua jornada. Para concluir bem suas batalhas, basicamente, não tolere nenhuma idolatria no seu ministério, nenhuma, e não faça as alianças impuras. Sempre vai ter uma situação de tentação. Dos versos 33 até o verso 37, contudo, não acabou com os altares idólatras. Ele fez tudo certinho, mas não acabou com a idolatria no reino de Judá. E depois, diz o texto, posteriormente Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para construção de navios mercantes. Depois de serem construídos navios em Ezion-Geber, hoje Elat, lá no Mar Vermelho, diz o texto que os navios afundaram. Veja aí, ó, no final. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Pensa bem, gente, no final de tudo, você ser conhecido como rei que os navios naufragaram. Judá era banhado pelo mar Mediterrâneo, que é o mar que banha aqui o sul da Europa. Por que ele não fez navios ali? Porque não eram tão lucrativos. Os navios, basicamente, daqui ficavam por aqui. Agora, os navios lá de baixo saíam para onde? Saíam para o Oriente. Então, ele fez uma aliança com o rei Acasias, do norte. Então, botaram muito dinheiro no negócio. E olha como é que Deus foi irônico. Esperou os navios ser construídos. Mas depois, eles não navegaram. Então, ele fez uma sociedade, levou anos fazendo esses navios, gastou um dinheirão, mas naufragaram. E assim será também tudo que a gente fizer com aliança impura. Se eu e você, por mais puro que sejamos, e por mais boa intenção que tenhamos, fizermos tudo certo,
mas no final do nosso ministério a gente se associar errado, vai naufragar, vai dar errado também. Então vamos começar bem, desenvolver bem, terminar bem. Eu peço muito que Deus cuide de mim, peço sempre que a igreja ore para que a gente não vá a lugares onde não deveria ir, não se associe com quem não deveria se associar, não faça amizade com quem não deveria fazer, não vá a lugares onde não deveria, para que você termine bem. Vamos orar? Deus, quero te agradecer por essa palavra que nos ensina, para que eu e meus irmãos aqui na Europa possamos começar bem, desenvolver bem e concluir bem. Senhor, possamos aprender com os acertos de Josafá, mas também com os seus erros. Que nem eu nem os meus irmãos possamos permitir nenhuma idolatria no nosso ministério. E também, Senhor, nos livre de qualquer aliança impura, Senhor. Por mais que ela pareça pura e bem intencionada, como foi aquela aliança de Josafá, construir navios, mas não era o que o Senhor queria. Então nos ajude. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a renovação da Tua bênção e do Teu encorajamento para as próximas lutas que vamos empreender, para que possamos lutar e vencer. Em nome de Jesus, nós vamos vencer, porque lutaremos com o Senhor e venceremos com o Senhor, e agindo o Senhor, quem impedirá? Em nome de Jesus.